Olá, meu nome é Karine, sou aluna do sexto período da Uniaselv e no nosso slide de socialização sobre a EJA, fiquei com a parte de como surgiu. Então, a EJA ela não surgiu junto com a formação do Brasil, ela só veio após a educação jesuíta, que era apenas para a formação de indígenas, catequistas da Igreja Católica. Então foi só apenas nos anos 40 que tudo começou, né? Toda essa educação de jovens e adultos. Ela passou a ser formada e tratada como um sistema diferenciado e significativo para a educação brasileira. Mas havia interesses políticos para essa educação, né? Para a melhora dessa educação. Como o analfabeto ele não poderia contribuir para o desenvolvimento do país, né? Tanto econômico como... Não, profissional ele contribuía, mas o econômico ele não conseguia contribuir. Então, governos, né, órgãos governamentais saíram para procurar entender melhor como poder melhorar a EJA. Então, os profissionais analfabetos, eles poderiam colaborar para a recuperação do atraso da economia, né, industrial brasileira. Então, assim, até aquela data, né, dos anos 40, não se preocupavam, o governo não se preocupava com o indivíduo, com o sujeito, né, sobre sua aprendizagem em si, mas ele procurava, na verdade, aperfeiçoar ele para se tornar como se fosse uma máquina, né, por causa do movimento industrial. Então, o analfabeto, ele era tido como um peso para o país. Mas aí o crescimento foi tão grande dos analfabetos que acabou por gerar interesse político ainda mais. Então fizeram o quê? Uma campanha da educação de adolescentes e adultos e colocaram uma proposta educacional voltada para a vida, né? O trabalho e também a profissionalização. Ou seja, eles tinham um preconceito com os analfabetos, achando que eles eram incapazes, eram menos capazes do que aqueles que eram alfabetizados. Por isso, esse interesse de profissionalizar eles, né? Então, foi a partir de movimentos populares que esse preconceito de dizer que o analfabeto não era capaz deixou de ter essa visão a partir dos movimentos populares e passou a valorizar mais a EJA. No tempo, Paulo Freire, né, com sua pedagogia, ele faz uma referência à EJA, pois ele apresenta essa educação pensando de forma onde o indivíduo, no processo de aprendizagem, tem uma educação e alfabetização de maneira crítica e dialógica, né? Porque nesse tempo da educação, no tempo militar, eles não queriam que o sujeito eles aprendessem, né? Fosse um sujeito crítico e pensante. Pelo contrário, ele só queria que o sujeito aprendesse a ler e a escrever, pois assim ajudaria ao governo, né? Então, no período da ditadura, muitos programas de alfabetização se perderam e aqueles que se mantiveram eram somente os tradicionais, os conservadores, aqueles que só faziam o sujeito justamente ler e escrever, não faziam, não tornavam o sujeito crítico. Então, foi no período militar, em 67, que nasceu o Mobral, que é o Movimento Brasileiro de Alfabetização. O regime militar ele queria apenas o sujeito leigo na questão crítica, na questão de pensamento, né? E aí, ainda durante esse período, em 71, surgiu o supletivo, que ele procurou complementar a escolarização e o analfabetismo, colocando em sala aqueles que ainda não tinham conseguido terminar seus estudos na idade certa. Mas, como sempre, né, há interesses do governo. Por pressão da ditadura militar, onde se vislumbrava apenas uma educação técnica, como já havia dito, para atender ao mercado. Então, eles não queriam de jeito nenhum um sujeito pensante, ele só queria visar o sujeito trabalhador,
né, e que tivesse uma vida social, mas que não fosse crítico. E aí, com o fim da ditadura militar lá para os anos 80, houve a maior liberdade da sociedade, onde o EJA passa por buscar novas técnicas e metodologias para trabalhar. Nessa mesma época, o Mobral ele foi substituído pelo Educar, que se considerava diferente, mas se baseava em muitos de seus trabalhos. E aí, em 1990, a Fundação Educar foi extinta. E o governo, ele tentou criar o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania, que foi o PNAC. E isso foi no governo Collor, mas, infelizmente, teve o impeachment, né, do governo Collor. E aí, esse projeto, né, esse programa, ele foi extinto. Então, desde então, o EJA ele foi visto e associado ao ensino noturno de segunda linha, onde absorve somente os adultos que não conseguiram concluir seus estudos na idade ideal e foram reprovados. E alguns são tidos até como fracasso da escola, né? Com a falta, e ainda mais, com tudo isso, teve a falta de incentivo do governo, né? Incentivo político, e levou por algum tempo essa educação a uma paralisação em suas modalidades, tanto técnico-pedagógicas, como os baixos investimentos no EJA. A luta para manter e melhorar a EJA ficou para o profissional da educação, né, que ele trouxe novos conceitos, principalmente nas áreas sociais e uma educação igualitária, né, que agora o sujeito iria aprender a ser crítico, iria aprender a ser pensante. Em 2008, a EJA passou a fazer parte da LDB e ficou conhecida como Direito Público. E no governo Lula foi criado o programa Brasil Alfabetizado. E o objetivo era universalização da alfabetização de jovens e adultos. E foi uma conquista porque ele passou a ser financiado, essa educação passou a ser financiada, porque era precária o olhar do governo, né, para essa educação, o financiamento e tudo mais. Então, outra grande conquista que teve a EJA foi quando foi incluída no Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, assim, a EJA passou por muita dificuldade, muito preconceito, até chegar onde chegou. E ainda falta melhorias nela, sim, mas avançou bastante, né, dos anos 40 para cá. Então, tudo isso foi por causa da luta do povo, né, para melhorias da educação de jovens e adultos. Então, a próxima parte ficará com minha próxima colega. É de grande importância no processo de reingresso do aluno às turmas. De suma importância o perfil do docente no sucesso de aprendizagem do aluno adulto. Porque na EJA a gente tem que ter todo cuidado com os nossos alunos, porque eles têm várias dificuldades e o professor em si tem que ajudar, tem que estar ali preparado para ajudar na convivência do aluno, como o aluno aprende, como ele aprendeu. Então, a ajuda do professor aí com o aluno no EJA, do EJA, é fundamental. Deve ser conhecida por todos os professores na ajuda, e em especial aquele que leciona essa modalidade de ensino tem que percorrer outros recursos, tem que ter outros recursos para ensinar de um modo que esses meninos consigam aprender de uma forma que vai ser mais lenta, mas que eles consigam aprender. Boa noite, eu sou Fabiana Araújo e juntamente com as minhas colegas, vou falar um pouco sobre o nosso trabalho. A minha parte ficou sobre os métodos utilizados. A metodologia desse trabalho baseou-se na análise de conteúdo. Foram lidos artigos, livros e sites online referentes ao tema trabalhado. Além disso, foram feitas observações no contexto escolar da Escola Estadual Ademar Veloso da Silveira, localizada na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba. Sou Maíra e, finalizando o trabalho sobre educação dos jovens adultos, concluímos que ele tem um papel fundamental
no impulso ao conhecimento da vivência do aluno com o educador e uma função reparadora. Vamos citar uma citação de Freire que diz assim: não é possível atuar em favor da igualdade e do respeito aos direitos à participação, à reinvenção no mundo, no regime que nega a liberdade de trabalhar, de ir e vir. Agradecemos a oportunidade, somos de Campina Grande, Paraíba.